E aí, Brains? Sejam bem-vindas mais uma vez ao canal da Boss Performance e hoje eu vou trazer um assunto popularmente conhecido, mas que pouca gente entende de fato o que é e para que serve, que é o VO2 máximo. Então, para sintetizar de uma forma bem objetiva, eu vou explicar o que é o VO2 máximo, depois como a gente pode metrificar ele e a importância dele para a periodização de treinamento. E certamente se você tem mais contato com treino, se já corre, já faz triatlon há algum tempo, já ouviu falar sobre os exames que são feitos para metrificar esse VO2 ou os testes de VO2 e você vai se familiarizar melhor com esse vídeo, tá? Então, para começo de conversa, o que é o VO2 máximo? Pensem no seguinte, existe um carro. Ok, imaginem um carro. Esse carro, ele tem duas formas de andar. Então, ele tem duas formas de consumir combustível, digamos assim. Ele tem dois combustíveis que ele pode usar: gasolina e álcool. Beleza? Beleza, entendi. Então, o carro pode andar tanto com gasolina quanto com álcool. Sendo que, normalmente, quando ele usa álcool, ele ganha mais potência. Fiquem com essa informação. E gasolina, ele anda ali no ritmo dele normal, tá? Então, assim, o VO2 máximo, ele é a capacidade do nosso corpo de captar oxigênio para mandar para os músculos, enquanto a gente pratica atividade física. Ou seja, é como se o oxigênio, ele fosse a nossa gasolina. Prestem atenção que eu falei no começo que o álcool, ele dá mais potência, tá? Então, o oxigênio, ele é basicamente a nossa gasolina para a gente poder percorrer distâncias por tempo prolongado, atividades por tempo prolongado, enfim. E é a capacidade do nosso músculo de absorver essa gasolina, de absorver esse oxigênio. Entenderam? Beleza. É importante frisar que essa gasolina, ela faz parte do metabolismo aeróbico, ou seja, provas acima de 800 metros de corrida, por exemplo, que já ultrapassam os 4 minutos de esforço, para pessoas que não são da elite, né? Da elite a gente está falando de bem menos tempo. Isso já vira o metabolismo aeróbico, que é onde o corpo começa a utilizar oxigênio como forma de combustível. Então, imagine que você é um carro e para fazer provas acima de 800 metros, em média, se você for uma atleta amadora, por exemplo, você está usando gasolina como combustível. Beleza? Beleza. E quando a gente fala de distâncias abaixo de 800 metros, aí a gente está falando da via anaeróbica, tá? Que aí utiliza o álcool. Lembra que o álcool dá mais potência? Então, no caso, o metabolismo anaeróbico, ele usa a glicólise. A glicólise é uma quebra da glicose, que é açúcar, para gerar energia. Então, uma outra fonte de combustível. Só que essa fonte de combustível, ela acaba muito rápido. Porque é justamente para provas curtas, provas de explosão, prova de potência. Isso a gente está falando de uma prova de 100, 200 metros, de pista, por exemplo. Então, provas acima desse tempo, já consideramos como provas aeróbicas, tanto na corrida quanto no triatlon. Tipo, triatlon sprint, por exemplo, a gente já considera uma prova aeróbica, porque tem mais de uma hora de duração. No nível amador, né? Tem mais de uma hora de duração. Quando a gente fala de provas de natação acima de 400 metros, também. Então, abaixo disso, a gente pode considerar como via anaeróbica. Então, tudo depende do tempo que você vai estar praticando aquela atividade física. Utilizando o VO2 é a capacidade do seu corpo de transportar oxigênio, dos seus músculos absorverem oxigênio. Quanto maior esse volume, isso quer dizer que você é uma pessoa extremamente treinada. E, repare bem, para você poder usar a via de glicólise, a via anaeróbica, de uma forma eficiente, você precisa ter o seu VO2 muito bom. E como que a gente faz isso? Treinando 70% em zona 1. Então, a sua saúde cardiovascular ela tem que ficar eficiente o suficiente para você poder ter margem de trabalhar nessa zona de potência aqui e você usar esse álcool como combustível. Caso contrário, você não vai conseguir usar nenhum nem outro. Então, para ter esse aqui, primeiro você precisa ter gasolina. Para gerar gasolina, tem que aprender a correr devagar. Então, se lá na planilha tá, corra devagar durante praticamente a semana inteira, e isso vai acontecer constantemente, essa intenção de treino nada mais é do que
capacitar o seu corpo de cada vez mais absorver esse oxigênio como fonte de combustível, para quando você precisar num treino específico, normalmente um treino intervalado, você usar essa fonte de energia aqui, e aí, com o tempo, na periodização, a gente vai transformando essa velocidade aeróbica. A gente se pergunta, né? Mas como que os maratonistas de elite conseguem correr a 3 de pace? Porque eles treinaram muito a via aeróbica primeiro, eles usaram muito oxigênio para os músculos. Em dado momento que, quando eles migraram para os treinos anaeróbico, em dado momento, esses treinos anaeróbicos foram absorvidos pelo corpo, pela fisiologia de cada indivíduo, e o corpo entende basicamente que, isso aqui está muito difícil. Esse esforço está muito alto. Então, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me reinventar, digamos assim, para poder aguentar esse ritmo, sustentar. E aí, o que acontece? Esse ritmo anaeróbico, ele começa a ser transformado em aeróbico. Então, é literalmente como você ficar agachando um mês da sua vida, todos os dias com 10 quilos nas costas. Em algum momento, esses 10 quilos vão ficar muito fáceis. E aí, tá na hora de evoluir, de progredir. Então, é isso que acontece. Só que assim, gente, são anos de treinamento, são treinos extremamente específicos e são pessoas que vivem especificamente para isso. Mas, basicamente, você treina tanto a via aeróbica que começa a ficar fácil, você começa a treinar tanto a via anaeróbica que começa a ficar fácil, e aí você entra num looping, porque daí uma coisa vai puxando a outra. Treinou aqui, ficou fácil, treinou velocidade, ficou fácil, a sua velocidade em algum momento da sua vida vai virar o seu Z1, por exemplo. Esse é o processo, só que para isso tem que aprender a correr devagar. Como que a gente metrifica esse VO2? Temos dois caminhos. O primeiro, o teste de ergospirometria, então vocês já devem ter ouvido falar, que é o famoso teste de esteira, tá? Então ele pode ter duração entre 10 e 20 minutos, dependendo da capacidade do indivíduo que for fazer o teste, né? Se for uma pessoa mais ativa, se já for um atleta ou qualquer coisa do gênero. E qual que é a intenção desse teste? Então você usa lá uma máscara que vai captar o seu gás carbônico, o seu oxigênio, vai ter eletrodos no seu corpo para captar a sua frequência cardíaca, a sua pressão arterial. E esse teste, ele é extremamente preciso, porque tem um equipamento feito para isso, para analisar a capacidade de oxigênio que você consome enquanto se exercita. E aí, qual que é o intuito? Você tem um aquecimento ali primeiro na esteira. Normalmente, o padrão é a esteira começa a ficar inclinada e a velocidade aumentar, até para reduzir o tempo de teste, senão vai ter gente que vai ficar lá 2 horas correndo em intensidade alta, porque, né, normalmente atletas fazem esse teste, já são altamente treinados. Então, a gente coloca duas dificuldades, que é a inclinação e mais velocidade, para gerar também mais esforço e extrair o melhor possível desse VO2 máximo. A partir disso, a gente consegue ter uma noção com exatidão as zonas de treinamento. Não necessariamente que a gente vá seguir a ferro e fogo, mas a gente tem uma base bem consolidada, a gente tem bastante informação para poder lidar com aquilo depois numa periodização. A segunda forma da gente metrificar esse VO2 máximo é através do famoso teste de 3 km. Eu gosto de fazer 3.200, porque foi o que eu aprendi com base na fisiologia de corrida, por exemplo, onde a gente consegue pegar esse tempo, jogar numa fórmula específica e metrificar o limiar 1, limiar 2 e o VO2 máximo. E a partir disso, eu, com a minha experiência, por exemplo, estou falando de mim, Tainara, né? Agora é conceito pessoal. Como eu vivi isso 18 anos da minha vida, eu já olho para uma zona de treinamento, eu já consigo entender o que dá para puxar, o que não dá, o que é viável, o que é alcançável, o que é muito fora de mão. Então, como eu tenho esses 3 dados de limiar 1, limiar 2 e VO2 máximo, no meio disso eu consigo criar o Z1, o Z2, o Z3, o Z4 e o VO2 máximo, né? Então, normalmente eu gosto de colocar o Z4 ali já como VO2 máximo, porque acima de Z3, que é uma zona de endurance, a gente já considera como velocidade pura, como parte anaeróbica. Então, a gente tem essas duas formas de metrificar. Claro que o teste de 3 km, ele não é isolado, existem várias formas de fazê-lo também.
Então a gente pode pegar, por exemplo, uma atleta que está começando agora, não vou colocar ela para fazer um teste de esforço de 3 quilômetros, ela não vai aguentar. Não que ela não tenha competência, mas ela não está treinada o suficiente para isso. Então ela pode correr um grande risco de começar a caminhar no meio do teste, não é isso que a gente quer. Então a gente pode reduzir esse teste para 1.600 metros. É basicamente metade. E aí a gente consegue ter esse cálculo também. Então, de tempos em tempos, é interessante estar fazendo esses testes. Claro que o teste de ergospirometria, ele não é tão acessível. É um exame caro, é um exame que demanda tempo, tem toda uma preparação antes, não pode fazer atividade física antes, tem que estar em repouso, enfim. E o teste de 3 quilômetros não é para ser feito toda hora também. O que eu faço normalmente? A cada 2, no máximo 3 meses eu refaço esses testes, só que dependendo do ritmo de treinamento que está a minha atleta, e conforme ela vai competindo, eu já consigo alterar, fazer mini alterações na zona de treinamento dela. Poxa, se eu tô vendo que ela tá melhorando, se eu tô vendo que os tempos dela tá melhorando nas provas, nos treinos, em tiros específicos, por que eu não vou mexer na zona dela? Eu não preciso fazer outro teste de 3 quilômetros. Eu já olho aqueles dados, eu já identifico que houve uma evolução. Então, eu naturalmente e manualmente consigo entender que aquela atleta está respondendo à periodização e vou lá e faço alguns ajustes bem pontuais, bem leves, nada exorbitante, que ela mesma consiga alcançar e desbloquear novas zonas. Basicamente isso. Então tá, resumindo, VO2 é a capacidade do seu músculo de captar oxigênio. Quanto mais oxigênio o seu músculo pega, mais condicionada você fica. Para treinar isso, para melhorar isso, você tem que respeitar a zona de treinamento e verificar se a sua planilha, tanto ali o mesociclo semanal ou o macrociclo mensal, de meses, enfim, ele está em 70% Z1, que é a zona aeróbica, que é a zona que usa gasolina. Agora, os outros 25% a gente usa via anaeróbica. E ali faltou em 5% ainda, que é a zona 2. Eu digo que é a zona de transição, porque a gente não pode pular do Z1 para o Z3, por exemplo, né? Então a gente tem que ter uma zona de transição ali, que é o famoso Z2, tá? Então, respeitem a planilha. Se tá em Z1, é para treinar em Z1. Ah, mas eu tô me sentindo bem. Você tá se sentindo bem porque você tá treinando em Z1, entendeu? O treino forte é para ser feito no dia forte. Se você ficar querendo amaciar o seu ego, querendo postar no Strava que, nossa, eu fiz o meu Z1 correndo a 4:45, cara, tá errado. Tá errado. Você pode até conseguir ficar correndo por muito tempo a 4:45, mas dificilmente você vai conseguir romper essa barreira para evoluir e atingir novas marcas nas distâncias que você for correr, por exemplo, tá? Então, respeita a zona. Nem o Eliud Kipchoge, que é o recordista mundial de maratona, corre a 4:40 no Z1 dele. Se vocês forem fuçar direito, usem a internet a favor de vocês, tem treinos ali que ele corre a 5:30 de pace. Rodagem é rodagem, sabe? Então, mais consciência, olhar a planilha com mais inteligência e sempre se perguntar, cara, qual que é a intenção desse treino? Não é, é Z1, ai, que chato, é Z1. Você quer evoluir ou você quer, sei lá, fazer tiro? Fazer tiro, sai da sua casa, corre até o poste e volta. Mas agora, se você busca evoluir, não necessariamente para performar, para bater tempo, mas como qualidade de vida, pô, é até judiação você ficar dando tiro o tempo inteiro pro seu coração, pô. Então, calma aí, calma aí. Vamos se condicionar, vamos ficar bem, para aí o seu coração ter bastante força de vontade, digamos assim, para poder bombear sangue, e quanto mais sangue ele conseguir bombear, mais oxigênio chega para tua musculatura. Beleza? Entendido? Então, basicamente, VO2 é isso. Não tem mistério, é preto no branco, o céu é azul e boa. Espero que esteja entendido. Se ficar alguma dúvida, bota aqui nos comentários que a gente vai trocando ideia. Fechou?